Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula. Vamos falar um pouquinho aqui sobre sequências e progressão aritmética, belezinha? Então vamos chamar a vinheta do nosso canal aqui. Então, Jedis, vamos começar a nossa aula aqui falando um pouquinho sobre sequência, né? E o que vem a ser sequência, né? O que seria essa ideia de sequência? Sequência é uma coisa que tem uma certa lógica, tem uma certa regra, uma forma de pensar, um segredo, né? Uma certa lei. Então vamos pensar o seguinte, o que seria essa regra, ou lógica, ou lei? Eu dou uma sequência para você com os números 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Quem seria o próximo? Qual é a lógica? Qual é a regra? Qual o segredo dessa sequência, né? Qual é a lei? Ou seja, será que tem uma coisa matemática que resolve isso? Ah, o que eu estou fazendo aqui? Ele está somando 4, então o próximo seria 28. Né? Se eu colocar aqui 1, 5, 25, 125, 625, quem é o próximo? A regra é pegar o anterior aqui, ó, e multiplicar por quanto? Por 5, né? Se eu pensar em 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Tem uma lógica aqui. Qual que é a lógica? Olha, e isso que a gente está fazendo aqui são sequências, que a gente chama de sequências, que são infinitas, porque elas vão seguir aqui e vão manter um certo padrão. Agora, por exemplo, eu tenho uma outra situação aqui, que é uma sequência finita. Ó, eu tenho o número 1, depois o 6, depois o 15, aí foi para o 20, depois caiu para o 15, para o 6 e para o 1. Isso tem uma lógica também. Isso aqui são, né, se a gente pensar no binômio de Newton lá, E, C, D, E, F, G, H, ou seja, uma sequência das letras do alfabeto, onde a gente consegue descobrir quem é o próximo. Eu tenho aqui 2, depois o 10, depois o 12, depois o 16, o 17, o 18, 19. Quem seria o próximo, né? Qual é a lei aqui? Qual que é a regra? Qual que é a lógica? Se a gente pensar bem, na forma como a gente está lendo, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, as palavras estão começando com D, então seria o 20, né? Então o 200 é a nossa próxima lógica aqui. E aí nós estamos então, como eu estava falando, as sequências que são finitas, aquelas que têm começo e fim, ou seja, acaba, e aquelas que são infinitas, aquelas que têm uma lógica que a regra continua, né? Também posso trabalhar a ideia de sequência com figuras, tá? Então, nós temos uma figura aqui, ó, e essa figura tem lá um quadradinho. Aí agora aqui eu tenho uma figura que tem 7 quadrados. A próxima figura tem 13 quadrados. A próxima figura tem 19 quadrados. E assim por diante. Tem uma regra aqui, ó, tem uma lógica. O que aumentou daqui para cá? Quanto que aumentou daqui para cá? Quanto que aumentou daqui para cá? Está sempre aumentando uma mesma quantidade. Não é? Se você pensar aqui, ó, quanto aumentou daqui para cá? E daqui para cá? E daqui para cá? Essa quantidade está sendo a mesma. Então, se isso acontece, a gente consegue, de repente, descobrir qual seria o próximo número dessa sequência, ou seja, qual é a próxima figura, né? Como que ela ficaria. Então, a gente observa que ali estava aumentando de 6 em 6, certo? Olha lá, ó. Se você pensar assim, ó, na figura 1, eu tinha essa lógica, ó. Aí na figura 2, eu tinha uma figura, e aí eu fui para a figura 2, passei a ter aqui uma quantidade de blocos, e se você observar, tem uma certa sequência, onde a gente consegue aqui, ó, ir montando as figuras, até que eu consigo descobrir qual seria a próxima, e aí o legal é tentar descobrir uma regra para isso, ou uma lei de formação, uma regra, uma formação para ele. Então, qual que é a lógica aqui, ó? O número da figura, né? A gente vai sempre subtrair 1, vai multiplicar por 6, porque é o quanto ele está aumentando, e depois somar 1. Isso me dá uma sequência onde, na verdade, a gente poderia, se eu abrir a distributiva aqui, seria um 6n, e aqui ficaria um menos 6 com mais 1, menos 5. Então, na figura 1, se eu colocar 1 aqui no lugar do n, 6 vezes 1, 6, menos 5, olha lá, dá uma figura, dá um quadradinho, né? Um cubo. Se eu pegar a figura 2, 6 vezes 2, 12, tira 5, olha lá, 7. E aí eu consigo descobrir, não necessariamente pensando no anterior, mas qualquer posição futura, certo? E aí,
o que acontece? Nós temos então o que a gente vai chamar aí das leis de recorrência ou recursiva. O que é uma lei de recorrência? É aquela onde eu consigo descobrir os termos, mas sempre pensando no anterior ou nos anteriores. Então eu descubro o próximo, mas sempre vinculado aos anteriores. Um exemplo muito clássico é a sequência desse cara chamado Fibonacci. Tá? Essa sequência aqui, por exemplo, tem uma certa lógica, e aí eu tenho, olha, o número 1, depois o número 1. Aí eu vou ir para o número 2. Aí passou para o 3. Aí do 3 foi para o 5. 5 foi para o 8. Do 8 foi para o 13. A pergunta é, quem é o próximo? Né? Que sequência, que lógica, que regra está envolvido nisso? Se você parar para pensar, você vai ver que é o seguinte, ó, o próximo termo aí, que a gente está procurando, isso aparece, essa sequência de Fibonacci é muito legal, porque ela aparece na natureza também, aqui ó, na sequência dos galhos de uma árvore, tá? Como é que eu vou descobrir quem é o próximo? Observe que ele está fazendo uma lógica, ó. Esse primeiro começou com 1, na sequência veio 1. A partir desse segundo aqui começou a ter uma lógica, ó. O terceiro termo aqui, o terceiro cara da posição da sequência é a soma dos dois anteriores. O próximo também é a soma dos dois anteriores e assim por diante. Então, se eu pegar 13 e somar com 8, eu acho 21, que é o próximo. Se eu pegar 21 e somar com 13, eu acho o próximo. Se eu pegar o 34 com 21, eu acho o próximo e assim por diante. Então, isso aqui me dá uma lei, que a gente chama lei de recursão, ou recursiva, ou uma lei de recorrência. O que significa essa lei de recorrência? Eu vou conhecer alguns termos e vou estabelecer uma lógica para achar o próximo. Então, veja bem, esse Azinho 1, A índice 1, seria o A como posição 1. Então, a posição número 1, quem está na primeira posição, quem está na segunda posição, quem está na terceira. Então, essa forma de escrever AN aqui diz o seguinte, quem está na posição e como é que eu descubro quem é esse cara aqui, tá? Então, como é que eu vou descobrir quem é o próximo aqui? Veja bem, a regra não era pegue o anterior e some com o antes dele? Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Um termo qualquer será um termo, esse n-1 é o termo antes dele, e esse n-2 é o antes dele. Então, vamos lá. Quem é esse cara aqui? Esse aqui está na posição 4. Se eu substituir aqui 4, ficaria A4 é igual a A3 mais A2, certo? Quem é o A3 e quem é o A2? Então, lá, somei os dois anteriores, achei o próximo. Então, isso aqui chama-se lei recursiva ou lei de recorrência, onde eu preciso conhecer os termos anteriores para descobrir quem é o próximo. Então, eu não consigo descobrir, por exemplo, por essa regra aqui, quem seria esse cara aqui, ó, porque eu preciso dos dois anteriores, tá? Então, isso é uma lei de recorrência. Já a lei de formação é aquela onde eu vou conseguir descobrir qualquer termo a partir da posição que eu estou no problema, tá? Então, veja bem, nós temos uma sequência aí que diz o seguinte, primeiro é 5, primeiro termo, passou para 9, de 9 foi para 13, de 13 foi para 17 e assim por diante. A primeira pergunta é, qual a regra? A regra é some 4, correto? Tá. Se a regra é somar 4, então vamos pensar o seguinte, vamos tentar estabelecer uma lei, vamos estabelecer uma regra, uma forma de escrever isso aqui, uma lei de formação. Então o primeiro termo é 5, o segundo termo nós pegamos 5 e somamos 4. O terceiro termo nós pegamos o anterior, 9 e somamos 4, certo? Mas se a gente pensar de uma outra forma, ou seja, se a gente escrever isso aqui de uma outra maneira, como é que eu descubro esse número 5 partindo da posição número 1? Como é que eu descubro esse 9 partindo da posição 2? Então vamos colocar o nosso n aqui como sendo a posição. Então n igual a 1, posição 1, n igual a 2, posição 2 e assim por diante. Então essa lei de formação é mais complexa para a gente formar ela, ou seja, para a gente escrevê-la ou deduzi-la. Mas por outro lado, não deixa de ser interessante porque ativa bem a nossa forma de pensar. De n, onde agora eu só dependo de quem? Da posição. E nesse caso aqui, eu coloquei que o meu n é qualquer número natural exceto 0, porque eu não posso ter posição 0 aqui, né? Mas n sendo a posição, como é que eu descubro o número 5? Olha lá, o n igual a 1, eu acho 5. O n igual a 2, 4 vezes 2 mais 1. N igual a 3, então se eu quiser descobrir o termo da 20ª posição, é só vir aqui e substituir por 20. 20 vezes 4,
mais 1. E aí eu descubro qualquer termo. Beleza? Então isso chama-se lei de formação. Chique? E aí, vamos para alguns exercícios aí para a gente já começar a entender essa coisa de sequência. Vou pegar um exemplo. O exemplo diz o seguinte, ó, nós temos um painel, ele tem a forma pentagonal e ele foi colocado em cada vértice dele uma única lâmpada. As lâmpadas foram numeradas consecutivamente de 1 a 5, conforme está a figura. O circuito elétrico do painel foi instalado sobre uma mesa e testado, de modo que, ao ser ligado, as lâmpadas acendem e apagam sequencialmente, uma de cada vez, obedecendo a um seguinte critério. O primeiro critério é, se a lâmpada que é apagada tem um número par, a lâmpada que se acenderá a seguir é a mais próxima no sentido horário. Tá? Então, se a posição que ela está é a posição par, quem vai acender é a próxima. Se a posição que ele tiver for um número ímpar, ele vai acender pulando a segunda mais próxima. Então, ele vai pular uma. Tá? Então, ele quer a segunda mais próxima, ele vai pular 1. E aí ele diz o seguinte, considere que o painel é ligado e a primeira lâmpada que vai ser acesa é a número 4. Então, qual vai ser a 10ª lâmpada que vai acender? Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa lousa digital para a gente poder resolver esse problema. Veja bem, se for uma posição par, o que vai acontecer aqui? Nós vamos acender o próximo. Tudo bem? Se a posição que estiver apagada for ímpar, aí quem que vai acender? O segundo mais próximo. Então ele pula 1. Tá? Como ele começou acendendo o 4, se ele acende o 4, quem que vai apagar? O 4. Tá, que posição que ele está? Ele está numa posição par. Então quem vai acender agora? Quem vai acender é essa aqui, ó. Tudo bem? Tá. Só que ele está na posição ímpar. Quando ele apagar, quem vai acender vai pular 1, ó. Então ele vai para cá, ó. Aí ele vai acender o 2. Acendendo o 2, ele está na posição par. Quando ele apagar, quem acende? O próximo. 3. Como ele está na posição ímpar, o que vai acontecer agora? Ele volta para o 5. Então, olha só, a sequência aqui é a seguinte, ó, o primeiro que acende e apaga é o 4. Na sequência, fica 5. Depois, vira 2. Depois, vai para o 3. Aí ele volta para o 5. Aí ele volta para o 2. Aí ele volta para o 3. E aí ele vai de novo, começa toda sequência. Vai para o 5. Aí ele volta para o 2. E ele volta para o 3. E isso vai embora. Tudo bem? Como ele quer o cara que está na 10ª posição, ou seja, a 10ª lâmpada que vai acender, a nossa primeira posição é esse cara aqui. Então, olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a 10ª posição que vai acender é o número 3 e está aqui a resposta do problema. Nós poderíamos pensar assim também, ó, o 5, 2, 3, 5, 2, 3 está repetindo. Se ele está repetindo de 3 em 3, então, olha lá, 3, 6, 9. Só que como começa com o 4, então, na verdade, ele está na posição 9 mais 1. Então, a posição que ele está aqui é a 10ª. Chique? Beleza? O nosso próximo exercício aqui da Unifesp diz o seguinte, ó, determine o valor da soma dos termos que são números primos na sequência cujo o termo geral é dado por a n, que é igual a 3 vezes n mais 2, onde o n é um número natural, variando de 1 a 5. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir no lugar desse n, esse valor de n. Então, aqui nós teríamos o A1. Isso seria 3 vezes 1 mais 2, isso dá 5. Quem seria o A2? 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Quem é o A3? O A3 é lá, 3 vezes 3 mais 2. 9 mais 2 dá 11. E o A4? 3 vezes 4 mais 2. Isso dá 12, mais 2, 14. E quem é o A5? 3 vezes 5 mais 2, isso dá 17. Opa, isso dá 17. Chique? Tá. Como isso aqui dá 17, a pergunta do nosso problema é, eu quero a soma dos números primos nessa sequência. Então, ó, o 5 é primo, o 11 é primo e o 17 é primo. Então, se eu somar 5 mais 11
mais 17, 7 mais 1 é 8, mais 5 dá 13, vai 1, isso dá 33, e esse é o resultado da soma. Chique, conhece aí a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho agora sobre progressão aritmética, ou como a gente sempre fala, PA, tá? Então, o que é uma PA? PA é nada mais do que uma sequência, só que é uma sequência que vai ter uma certa regra, e essa regra vai ser constante. Então, vamos observar o seguinte número aí, ó. 2, 4, 6, 8. Tem uma regra? Tem. Qual que é a regra? A regra aqui seria somar 2 ao anterior, certo? 12, 9, 6, 3. O que está acontecendo? Eu estou somando, só que eu estou somando o número menos 3, ou seja, subtraindo 3. 5, 5, 5. Quem é o próximo? Continua sendo 5. Então, aqui é somar um zero. Então, observe que cada uma dessas que a gente apresentou aqui anteriormente, elas têm uma regra, e essa regra é de uma soma de um valor sempre o mesmo, ou seja, sempre constante ao valor anterior, ao número anterior, certo? E aí, vamos pensar então nessa seguinte lógica. Naquela primeira sequência lá, o que ele fez? Ele foi somando 2, certo? Ao anterior, e assim por diante. Então, lá naquela primeira sequência do 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, somar 2. Aí, nós vamos então entender que toda vez que eu tiver uma sequência com essa característica de somar sempre um valor constante, nós vamos dizer que essa característica dá o seu nome a essa sequência de progressão aritmética, ou PA, certo? Então, observe que na primeira aqui, nós chamamos essa lógica de somar 2, nós vamos trocar o nome dessa lógica por uma razão. Então, a razão aqui é somar 2. Na segunda, a razão foi somar o número menos 3, ou seja, subtrair 3. Aqui a razão foi 0. Quando a gente tem uma razão, ou seja, uma lógica que é positiva, nós vamos dizer que essa PA é crescente. Quando ela é negativa, a PA fica decrescente, ela decresce a sequência, né? E quando ela for igual a 0, ela vai ser uma PA constante. Tudo bem? O mais interessante aqui agora é pensar o seguinte: para que a gente possa entender mesmo essa lógica, né, a gente vai tentar achar uma lei de formação, ou uma lei que eu consiga encontrar qualquer termo da PA. Vamos pensar assim, ó, eu conheço o primeiro termo e eu conheço o R, conheço a razão. Então, se a gente conhece o primeiro termo, como é que eu vou achar o segundo termo? É só pegar o primeiro e somar uma razão, tudo bem? E como é que eu acho o terceiro termo? Eu vou pegar o termo anterior, ou seja, o segundo termo, e somar uma razão. O que eu estou fazendo aqui é uma lei recursiva, certo? Então, eu estou achando uma lei recursiva, ou lei de recorrência. Mas vamos tentar depois achar uma lei de formação para isso. Olha lá, como eu sei que o A2 é o A1 mais R, então nós vamos substituir no lugar do A2 ali a seguinte lógica, ó. A3 vai ser A1 mais R, que é o A2, mais R. Então eu descobri que o A3 é um A1 mais 2R. E o quarto? O quarto termo, a gente pegaria aí o A4, somaria com o A4 seria o A3 mais R. Mas se a gente substituir o A3 que eu conheço aqui por A1 mais 2R, eu escrevi o A4 como A1 mais 3R. E assim por diante. Vamos pensar então de uma maneira geral. Ou seja, como é que eu acho um termo qualquer? Sempre vai ser um A1, que é o primeiro termo, lá está sempre somando ele, mais uma quantidade de vezes que aparece o R. Quantas vezes aparece esse R? Sempre uma vez a menos que a posição que eu estou. A gente vai pegar um termo e subtrair o anterior. Então, o que está dizendo AN menos AN menos 1? Você pega um termo qualquer, pega o A4, por exemplo, subtrai do A3, você tem a razão. Pega o A7, subtrai do A6, você tem a razão. Então, sempre subtrair um termo anterior. Algumas propriedades interessantes da PA, nós conseguimos encontrar um termo do meio fazendo uma média aritmética dos dois na sequência, o anterior e o posterior a ele, né? Também tem uma outra maneira de fazer, que é a gente colocar a simetria. O que é essa simetria? O termo do meio, a gente conhece. Quem é o anterior? Seria o termo do meio menos uma razão. Quem é o termo posterior? O termo do meio mais uma razão. Então isso aqui ajuda bastante a gente resolver exercício. A sequência AP é definida pela lei de recorrência, ou seja, eu dependo do anterior, onde a lei de recorrência é AP mais 1, que seria o próximo, é um AP mais um R. Tudo bem? Onde o P é qualquer número natural
exceto zero. Então, o P não pode ser zero. Então, o P tem que ser qualquer número natural que não seja o zero. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, assim por diante. Então, como ele pede para você escrever uma fórmula AN dessa sequência, como é que a gente faz para achar essa fórmula AN? Nós vamos pensar o seguinte, qual o menor valor que o P pode assumir? 1. Quando a gente colocar o P igual a 1, o que nós vamos ter aqui? 1 mais 1 é igual a 1 mais R. Então, o que a gente descobriu aqui? Nós descobrimos que o A2 ele vai ser A1 mais o R. Quando o P for 2, nós vamos ter que o A2 mais 1, que o P é 2, vai ser igual a A2 mais R. Então, quem é o nosso A3? Vai ser o A2 mais R. Mas como ele pediu para a gente achar uma regra em função do AN, a gente acabou de fazer isso no exemplo lá. Eu posso dizer que o A3 vai ser igual ao A2. Quem é o A2? A1 mais R, que soma R. Então, o A3 é A1 mais 2R. Como a gente já fez lá atrás, for um N menos 1. Isso aqui vai ficar AN menos 1 mais 1 é igual a N menos 1 mais R. Então, o AN, que aí cancela, né, 1 mais 1, vai ser o AN menos 1 mais R. Mas se a gente observar o que está acontecendo sempre com o anterior, quem é esse AN menos 1? O AN menos 1 aqui, ó, então a gente escrevendo a nossa posição, AN é igual. Quem é o AN menos 1? Observe que o AN menos 1, pensando na lógica lá de cima, sempre vai ser um A1 que soma uma certa quantidade de R's, certo? Que vai multiplicar. Então, quem é essa quantidade? É a posição. Então, N menos 1, certo? Só que sempre tirando 1. Então, esse AN menos 1 seria isso aqui, ó. Seria um A1 mais N menos 1 R. Então, nosso AN menos 1 seria um A1 mais N que multiplica R menos 2 que multiplica R. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso AN menos 1. Chique? Se eu voltar aqui e substituir no lugar, então, desse AN menos 1, o valor de A1 mais NR menos 2R e continuar somando um R aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos chegar à conclusão que o AN vai ser A1 mais NR menos 2R mais R dá menos R. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho em comum o R. Então, isso aqui colocando em evidência, o R, N dividido por L dá N, e aí eu chego na fórmula, que inclusive é a fórmula da PA de uma sequência qualquer. E aí a gente resolveu o problema. Veja bem aqui no nosso próximo exercício, ele está dizendo o seguinte, ó, a estatística é um dos ramos da matemática que tem, entre outras atribuições, a capacidade de fazer projeções. Como no mercado de tecnologia vestível, ele tem aí, sendo uma situação extremamente nova, é interessante que se façam projeções do possível valor que esse mercado pode atingir nos anos seguintes. Então nós temos uma projeção aí de 2014 a 2018, que começa lá em 2014 com 5 milhões, né? 5 milhões 166 e assim vai. E aí eu tenho aí isso tudo em milhões de dólares, né? E eu tenho ali, então, a seguinte situação. Considere que o valor de mercado da tecnologia vestível em 2017 é o primeiro termo de uma PA e que em 2018 é o segundo termo, supondo que isso cresça a mesma razão, ou seja, numa situação constante, qual vai ser o valor desse cara, ou seja, do mercado em 2027. Olha lá, o terceiro exercício, o que ele diz então? Ó, que o nosso primeiro termo vai ser o ano de 2017, o nosso segundo termo, então tá lá, o primeiro termo vai ser 10.920, que são milhões de dólares,
Quem é o nosso segundo termo? Nosso segundo termo é o 12.642. Primeira pergunta, qual é a razão, ou seja, quem é o próximo? Em 2019, como é que eu acharia o próximo? Eu precisaria achar a regra, e a regra aqui é somar uma razão, não é isso? Para eu achar esse próximo termo, eu tenho que somar uma razão constante. Como é que eu acho essa razão? Sempre você pega um termo e tira do termo anterior. Como, no nosso caso aqui, um termo é o A2 e o outro termo é o A1, se nós pegarmos 12.642 e tirarmos de 10.920, nós vamos descobrir que a razão é 1.722. E aí, nós descobrimos, então, que essa razão é a lógica, ou seja, é o próximo. Como o problema pediu o seguinte, calcule para mim qual vai ser o resultado da receita no ano de 2027. Aqui tem que tomar um cuidado, uma pegadinha, que nosso primeiro termo ele está no ano de 2017. O nosso segundo termo está no ano de 2018. O terceiro termo no ano de 2019. O N termo é o 2027. E aí vem a pegadinha. Olha só, cuidado que 2027 para 2017 há uma diferença de 10 anos aqui, ó. Porém, é uma diferença de 10 anos, mas a gente começa a contar o 2017, ó. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Se eu somar 10, ó, eu não chego no ano de 2027. Então, falta mais um. Então, a regra do jogo aqui é a seguinte, ó. Para eu descobrir a diferença entre a quantidade de anos que tem aqui, seriam 10. Só que como contra o primeiro, o meu N aqui, ou seja, a quantidade de anos aqui, soma 1. Então, nós vamos ter que achar aqui o valor do A11, ou seja, quando o N for 11. E aí você fala, bom, professor, então como é que eu vou achar esse A11? Nós vamos sempre fazer a regra da PA. Qual que é a regra da PA? Primeiro termo, mais N menos 1, vezes a quantidade de razão. E aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos descobrir o seguinte, qual a posição que eu quero achar? Posição 11. Então, nós vamos calcular aqui quem? O A11. No lugar do A1, quem a gente coloca? O valor do A1 que a gente tem, que é 10.920. Mais, no lugar do N, a gente vai colocar 11, menos 1, e a razão, então, nosso A11 vai ser 10.920 mais 10 vezes 1.722. Então, o nosso A11 vai ser 10.920, agora sim, 17.220. Onde, efetuando essa conta, nós vamos ter aqui o valor de 28.140 e é o resultado do nosso item C. Beleza? O nosso próximo exercício diz o seguinte, ó. Em junho de 2010, João e Carlos depositaram 2.500 e 4.000, respectivamente, em cadernetas de poupanças diferentes. Nos meses seguintes, João depositou 250 e Carlos 125 cada mês. Sabendo que ambos nunca deixaram de depositar seus respectivos valores mensais, pode-se concluir corretamente que o valor total depositado por João igualou-se ao valor depositado por Carlos no mês de... Veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. Ó. No mês de junho de 2010, nós temos o João, certo? Que fez o seguinte, fez um depósito de 2.500 e depois ele continuou depositando nos outros meses 250 a mais. Então, ele fez o primeiro depósito de 2.500. No próximo, ele somou 250, então ele fez um depósito de 2.750. No próximo, ele fez um depósito de 3.000 e assim por diante. Tudo bem? Isso é o João. No caso do Carlos, o que ele fez? Ele começou com um depósito de 4.000, certo? Só que ele está depositando só 125 nos meses sequentes. Então, aqui vai ficar 425, depois
4, 250 e assim por diante. Sabendo que os dois nunca deixaram de depositar os seus respectivos valores, pode concluir que o valor depositado por João se igualou ao do Carlos no mês de... Observe que como eu quero igualar os dois, eu preciso descobrir uma regra para cá e uma regra para cá para a gente montar uma equação. Qual que é a regra para o nosso amigo João? Veja bem, esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Quem é a razão? A razão aqui você pode pegar o segundo tirar do primeiro ou pegar o terceiro tirar do segundo, que dá a mesma coisa, concorda? Qual que é a razão? Nós já sabíamos, a razão aqui é somar 250 ao anterior. Mesma coisa aqui, ó, o Carlos, o A1, o A2 e o A3. A razão aqui você pode descobrir pegando o A2 menos o A1 ou pegando o A3 tirando do A2. Só que em vez de fazer essa conta, o problema não nos deu que isso aqui dá 125. Tá. Qual que é a lei para o nosso amigo João? Qual que é a regra geral para o João? Vamos chamar de AN aqui, a regra para o João. Vai ser o primeiro termo, que é 2.500, somado com N menos 1 vezes a razão, que no caso do João aqui é 250. Qual que é a regra para o nosso amigo Carlos? Vamos chamar aqui de um BN, tá? AN aqui e um BN. BN vai ser, primeiro termo, 4.000, mais N menos 1 vezes a razão, que é 125. Observe que apesar desse cara ter começado com menos que esse cara coloca mais dinheiro do que esse todo mês. Então, esse cidadão vai alcançar N em algum momento. Quando que isso acontece? Vai acontecer quando o AN for igual ao BN. Tudo bem? Ou seja, nós precisamos descobrir quem é esse N. Quem é esse mês? Quantos meses vão se passar para eles poderem igualar os valores? E aí o que vai acontecer? Se eu estou igualando os dois aqui, então nós vamos pegar aqui o AN, que é 2.500, mais. Vamos abrir uma distributiva aqui, ó, para já ficar bonitinho. Isso aqui ficaria 250N menos 250. E isso vai ser igual, desse lado aqui agora, essa regra vai ser 4.000. Se a gente abrir a distributiva aqui, ó, nós vamos ter mais 125N menos 125. Chique? Vamos deixar o que é N de um lado, que não é N do outro, então vamos colocar aqui, ó, o 250N, eu vou trazer o 125N para cá. Aqui nós temos 4.000 menos 125, e eu vou trazer para cá o menos 2.500 e mais o 250. Então, observe que aqui nós vamos ter 125N é igual 4.000, nós vamos tirar 2.500, né? E aí isso, nós temos aqui 1.500. 125 negativo com 250 positivo dá 125 positivo. Então, nós temos aqui que isso, a gente quer descobrir o N, nós vamos pegar 1.625 e vamos dividir por 125. Essa divisão dá 13. Cuidado agora que o primeiro mês é junho de 2010. Esse é o meu primeiro mês. Ou seja, esse é o meu N igual a 1. Como eu quero o N igual a 13, cuidado que o junho conta, tá? Então, olha só, junho de 2010. Então, vou começar. Ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foram 10. Abril, maio, junho. Então, o ano vai subir 1, né? E eu vou estar no mesmo mês, só que no ano de 2011. Fala, senhor, peraí, senhor, mas de junho a junho eu tenho aí um ano. Só que como a gente está contando o mês de junho, então isso dá 13 meses subsequentes. Tudo bem? Fechado? Então tá aí resolvido mais um exercício. O nosso próximo problema aqui agora, da FUVEST, diz o seguinte, ó. Você tem aqui uma PA com 5 termos, onde o segundo termo somado com o quinto dá 9,
E 3 vezes o quinto termo menos o terceiro termo dá 16. Ele quer saber quanto dá o A5 dividido pelo A2. Então, vamos ver esse problema que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, olha só. Professor, qual que é a regra para escrever um APA? A n vai ser A1 mais n menos 1 vezes R. Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa regra para escrever um APA. Observe que eu tenho aqui, ó, A2, A5, A5 e A3. Quem são esses termos? Se eu voltar aqui e escrever assim, ó, quem é o A2? A2 seria A1 mais 2 menos 1 vezes R. Então, eu posso dizer que o A2 seria A1 mais R. Concorda? Esse é o A2. Eu não sei quem é o A1, nem quem é o R, mas o A2 está vinculado a isso. Quem é o próximo que eu preciso calcular aqui? Achar quem é o A3. O que é o A3? A3 seria A1 mais 3 menos 1 vezes R. Então, quem é o A3? A1 mais 2R. Tudo bem? Professor, quem é o próximo, a próxima incógnita que eu não conheço? É o A5. Ó. Quem é o A5? A5 é A1 mais 5 menos 1 vezes R. Então, o A5 vai ser o A1 mais 4R. Legal? Tá. Nós vamos agora pensar que isso aqui é um sistema de equação. Concorda? Vamos ver o seguinte, ó. Nós temos aqui 3A5 menos A3 é igual a 16. Vamos substituir no lugar do A5 o valor que a gente calculou lá. Ó. O A5 é A1 mais 4R, correto? Só que o 3 está multiplicando ele. No lugar do nosso A3, vamos escrever entre parênteses aqui quem é o A3, que é A1 mais 2R. Senhor, por que você colocou entre parênteses? Porque esse menos aqui troca o sinal na distributiva aqui. Toma cuidado com isso. Tá? E isso dá 16. Então, observe que se eu abrir uma distributiva aqui, ó, o que nós vamos ter? 3A1 mais 12R menos A1 menos 2R é igual a 16. Somando aqui os termos iguais, nós vamos ter 2A1 mais 10R vale 16 e vamos guardar isso aqui como sendo a nossa primeira equação. Tudo bem? Qual a nossa segunda equação? A nossa segunda equação diz que se eu pegar o A2 e somar com o termo 5, isso dá 9. Aí vem a pergunta, quem é o A2? O A2 é o A1 mais o R. Como aqui está somando, não precisaria colocar o parênteses, mas eu vou colocar só para deixar registrado que são duas coisas distintas que você está juntando, ó. Certo? Vamos juntar os iguais. O que nós temos aqui? A1 aqui e A1 aqui, então nós temos 2A1, nós temos 5R e o resultado dá 9. Então nós temos aqui duas equações. Isso. Se nós temos duas equações, então nós temos um sistema de equação. E quem é esse sistema? Olha lá, 2A1 mais 10R é igual a 16 e 2A1 mais 5R é igual a 9. Como é que eu vou resolver esse sistema? Você pode usar várias técnicas. Eu vou usar a técnica aqui da adição, do termo da adição, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar um deles por menos 1 e vou somar. Tudo bem? Então eu vou fazer essa conta de cabeça aqui que é mais fácil. Ó. Aqui vai trocar o sinal. O que vai acontecer? Aqui vai ficar menos, isso aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Como eu vou somar termo a termo, esse cara corta com esse. 10 tira 5 dá 5R e 16 para tirar 9, isso dá 7. Então a minha razão ficou 7 quintos. Senhor, a gente achou a razão. Achou. O que a gente faz agora? A gente volta numa das duas aqui para a gente encontrar quem?
achar o primeiro termo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora aqui substituir essa razão numa das duas. É melhor pegar a menor aqui, ó. Então vamos pegar aqui 2A1 mais 5R é igual a 9. Então 2A1 mais 5 vezes. Quem é a razão? A razão é 7/5. Isso é igual a 9. Pela técnica de cancelamento, posso cortar esse com esse, então vai ficar aqui 2A1 mais 7 é igual a 9, onde o A1 vai ser 9 menos 7, que é 2, dividido por 2, eu descobri que o A1 vale 1. Professor, e agora? O que eu vou fazer? A pergunta do nosso problema é a seguinte, ele quer saber quanto vale o A5 dividido pelo A2. Como ele quer saber o A5 pelo A2, o que nós vamos fazer? Vamos descobrir quanto vale o A5 e o A2. Então, quem é o A2? A2 é A1 mais R. Quem é o A2? A2 vai ser o A1, onde o nosso A1 aqui, nós já descobrimos que vale 1, mais 7/5. Tirando MMC aqui, 5 vezes 1, 5, mais 7, isso dá 12/5. Então, esse aqui é o nosso A2. Quem vai ser o nosso A5? O A5 vai ser o A1 mais 4 vezes a razão. Então, o nosso A5 vai ser o A1, que é 1, mais 4 vezes 7/5. Então, o nosso A5 vai ser 1 mais, multiplicamos 4 vezes 7, 28, e aqui o 5 vezes 1, que é 5. Tirando MMC, 5 vezes 1, 5, mais 28, isso dá 33/5. Tudo bem? Chegamos à seguinte situação. O nosso problema pediu para que a gente pegue o A5 e divida pelo A2. Quem é o A5? 33/5. Quem é o A2? 12/5. Como é uma divisão de fração, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando isso aqui, nós temos 33 sobre 12. Só que a gente vai olhar na resposta, ela não tem isso. Como não tem, então a gente deve fazer o quê? Vamos tentar simplificar, ó. Vamos tentar dividir isso aqui por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, o de cima dá 11, dividindo por 3, isso aqui dá 4. Então agora eu vou lá no problema e consigo resolver essa situação. Beleza? Chique? Então, veja bem, é o nosso exercício aí 5 está resolvido. E aí a gente vai encerrando então essa nossa aula hoje de sequência e progressão aritmética, beleza? Espero que você tenha curtido aí, gostado. E se você gostou, deixa aí o seu sinal, coloca um comentário, alguma coisa se quiser que a gente melhore. Nas próximas aulas aí a gente vai falar um pouquinho de soma, de PA, de PG, tá? Mas show de bola. Obrigado por vocês terem ficado comigo aí e agradeço muito a sua parceria. E divulga o canal pra gente aí, se inscreve, me ajuda que eu te ajudo. Valeu, Jedis! Fica com Deus, até a próxima!